Profetas do YouTube, os feiticeiros modernos. É sobre isso que eu quero falar hoje, irmãos. Dá uma revolta de ver como a palavra do Senhor tem sido usada e abusada nas redes sociais. E eu e você, nós precisamos nos levantar e combater. Eu vejo uma geração de crentes aí, dodóis, crentes mimimi, uma geração de crentes aí, cheios de milindre, sabe? Uma geração de floco de neve, uma geraçãozinha que não aguenta receber uma exortação, só aguenta ter o seu egozinho massageado. Eu estou cansado disso e eu não dependo de likes, eu não dependo de pessoas em YouTube dando parecer sobre o que acham ou o que não acham do meu canal. Então eu estou livre, eu não estou refém. Então eu exorto mesmo aqui. Tem muita gente que não gosta e não aguenta. Pessoas estão com a visão embotadas. Vão estudar a palavra, vão ler a palavra, vão procurar aconselhamento com seus pastores. Parem de ficar atrás de profeta de YouTube, que isso é pecado. O princípio da palavra não lhe permite fazer isso. A palavra diz que quando um profeta tem uma profecia, ele corre atrás da pessoa para entregar a profecia. Pode conferir na Bíblia toda. Vai ver lá no capítulo 8 de Atos. Filipe corre atrás do etíope. Ele está numa carroça e Filipe corre atrás. Deus que manda. Quando um profeta tem uma palavra de Deus, ele vai até a pessoa, até o rei, ele ia até a cidade, ele que entrega. Agora não é esses profetazinhos de YouTube que estão fazendo culpa, correndo aí na América, cheio de dinheiro, aí para e entrega alguma coisa, sempre de cunho político. Você sabe qual é as duas ferramentas que esses profetas de YouTube usam para ficar enfeitiçando as pessoas? Profecia e política. Só fala sobre isso, porque as pessoas gostam de especular sobre essas coisas. As pessoas têm preguiça de dobrar o seu joelho e ouvir de Deus. Vá você edificar o seu altar individual e buscar de Deus. Pare de ser covarde. Pare de ficar bebendo, ficar bêbado com essas profecias falsas de YouTube, sabe? Essas pessoas que estão doentes mesmo, com esse tipo de prática e não buscam do Senhor. Tem um caráter caído, carnais. Não sabe o que são os profetas verdadeiros. Vai conferir na palavra. Se você quer um profeta recente, um homem de Deus, vai buscar os livros de David Wilkerson. Vai ler Toca a Trombeta em Sião, Ortodoxia da Igreja. Vai ler os livros desse homem de Deus. Esse sim é um exemplo de um profeta recente. Leonardo Ravenhill, Gregory McNulty, tantos outros. Não são esses profetas folgados aí confortavelmente. Esses profetas que adoram ser massageados no seu ego, massageando o ego das pessoas. Quem não gosta de ouvir profecia gostosa, profecia boa? E agora as pessoas estão inflamadas, porque elas acham que profecia é você abrir um vídeo no YouTube e ficar ouvindo esses jornais óbvios, que quando os profetas de YouTube veem que eles agora ficam refém de sempre fazer um vídeo no YouTube, eles começam a inventar profecias óbvias, coisas iguais, não é? Falar sobre acontecimentos, reviravoltas na política, porque a própria direita se levantou contra Bolsonaro, o próprio Centrão se levantou contra Bolsonaro. Isso é mais que óbvio. Isso acontece em toda a história da política. Me venha com uma coisa verdadeira, com uma coisa nova, com uma coisa do céu, algo que Deus te deu, uma palavra rema. Mas aí fica esse pessoal, essa turminha aí, tipo pastor Sandro Rocha, tipo o Rafael Yeshea, e tem um monte deles. Eu estou citando aqui esses dois, porque eu já fiz vídeo com eles, e fica todo mundo dodói, não se levante contra o homem de Deus. Eu não estou me levantando contra ele, não, estou me levantando contra a prática deles, que é uma prática infantil, e é uma coisa que beira a feitiçaria. Você acha que tem condição de Deus ficar refém desses homens, deles sempre terem profecias para ficar alimentando um canal do YouTube? Eu já falei aqui, vou falar de novo. Não existe profeta de YouTube. Profeta que é profeta, ele que quer o seu bônus de ser reconhecido como profeta, aceite também o ônus, a perseguição.
Se houvesse perseguição como no passado, ninguém queria ser profeta. Se houvesse perseguição como no passado, ninguém queria ser apóstolo. Agora todo mundo. Mas vem perseguição aí. Aí vamos ver. Deus me chamou para ser pastor. Eu cuido de ovelhas. Deus pode me usar profeticamente? Pode e usa. Mas eu não levanto essa bandeira, não. Eu vou cuidar do aprisco. Eu cuido do aprisco. Ministério pastoral é ministério de pregar a palavra e de apacentar, aconselhar. Tem ocupação, tem o que fazer. Agora esses profetas de YouTube desocupados e que sabem que estão de olho no AdSense e sabem que não pode ficar linearmente sem postar vídeo. Então quando não tem unção, inventa. E fala sempre nessa tecla política, porque vai agradar a todos. Vão buscar a Deus, cada um. Para de ser covarde. Busque você a palavra de Deus. Deixa Deus falar profeticamente com você. Para de ser sanguessuga desses feiticeiros. Tem um pouco de brio. Para de botar pó na cara e coloca a cara no pó. E Deus vai falar com você. Porque Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. E Deus não vai ficar refém desses homens. Eles apertarem um botãozinho como quem tem um controle remoto. Deus, manda uma profecia aí essa semana para eu postar no meu canal do YouTube que eu tenho que atualizar. Para com isso, que Deus não é menino. Deus não se deixa escarnecer. Aquilo que o homem plantar, isso ele colherá. Gente que falou profecia e que já venceu desde julho, como o pastor Sandro Rocha. E ficam os seguidores dele achando que eu fui leviano. Eu falei, foi a verdade. Se ele quisesse que a profecia dele vigorasse, ele não colocasse data. E venceu em julho. Nada aconteceu do que ele falou. Se vier acontecer agora, já não tem mais sentido. O que ele falou a data. E ele mesmo disse, se não acontecer, eu fui dormir de barriga cheia. E parece que foi isso que aconteceu. A mesma coisa com Rafael Eixeia, fazendo profecias aí cabalísticas, usando numerologia, falando coisas óbvias, segurando sempre esse assunto político, porque sabe que agrada, que todo mundo fica ligado. Isso aqui não é uma novela não, meu irmão, de capítulo. Isso aqui é a vida real. O evangelho, ele é imparável, ele é evangelho eterno. Vai ler, conferir lá em Apocalipse. O evangelho é evangelho eterno, não é coisa de brincadeira não. Se quer usar de feitiçaria, vai usar com outra coisa, não com o evangelho. O evangelho é o poder de Deus para a salvação do judeu e do gentil, diz a palavra de Deus. Então que em nome de Jesus, se você quer uma integridade com o Senhor, quer uma reviravolta, quer um 2020 tremendo, busque você mesmo a palavra profética. Para de ser covarde, para de ficar alienado, buscando esses profetas de YouTube, que não existe profeta de YouTube, porque Deus não fica refém de homem. Deus, ele é o Senhor e ele fala com quem ele quer. Ele fala com um bêbado na rua. Talvez esteja mais fácil eu acreditar na palavra de um bêbado na rua de que ouvir esses profetas de YouTube só profetizando o óbvio, alienando, hipnotizando as pessoas com entrelace de palavras, brincando com palavras. Não caia nessa. Busque a autenticidade da palavra em nome de Jesus.